Nesta aula de hoje, para entender um pouco mais a Santa Missa, a Eucaristia e as suas partes, vamos trabalhar os elementos que compõem a celebração eucarística. Na missa, ou a ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo. O padre age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Cristo está presente realmente, tanto na assembleia reunida, onde um ou dois ou mais em nome de Deus ele se faz presente, como na pessoa do ministro, na sua palavra e também de modo substancial sobre as espécies eucarísticas. Então temos a presença de Cristo quando dois ou mais se reúnem, na pessoa do sacerdote, e substancialmente e permanente sobre as espécies eucarísticas, no corpo e no sangue. É a presença real de Cristo. A missa, ela compõe de duas partes. Por isso, é importante essas duas mesas. Nós temos a mesa da palavra e nós temos a mesa eucarística. São duas partes que estão unidas por si só. Não existe uma separação delas. Se eu tiro uma da outra, não é missa. Por exemplo, na ausência do sacerdote, em muitos lugares pelo mundo afora, se faz a celebração da palavra, que tem a hóstia já consagrada. Não é missa. Não podemos comparar a celebração da palavra com a missa. Missa tem que haver padre, o povo é melhor que tenha, mas o padre pode celebrar sozinho, sem o povo, e ali eu tenho a presença real. Então eu tenho duas partes importantes que a gente vai ver na próxima aula, tá? A parte da palavra e a parte da Eucaristia. A missa se prepara tanto à mesa da palavra de Deus, como o corpo de Cristo para ensinar e alimentar os fiéis. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar então quais são os elementos importantes para uma missa. Primeiro, palavra de Deus. Segundo, as partes próprias do sacerdote. Terceiro, o canto, a música. Quarto, gestos e posições do corpo. Senta, levanta, ajoelha. E, por fim, o silêncio. Então, a instrução geral nos diz, são elementos fundamentais para uma missa. Palavra de Deus, funções do sacerdote, o canto, gestos e o silêncio. É sobre isso a nossa aula de hoje. Primeiro elemento constitutivo da celebração eucarística, que é a palavra de Deus. Quando se leem as sagradas escrituras da igreja, o próprio Deus fala ao seu povo. Todos devem escutar com veneração as leituras da palavra de Deus, elemento de máxima importância da liturgia. A sua mais plena compreensão e eficácia aumentam pela exposição viva, isto é, pela homilia, que é parte da ação litúrgica. Então, alimentar-nos da mesa da palavra. As pessoas, sim, a plenitude é o comer, alimentar, né, de Cristo, comer do Cristo palavra, o Cristo hóstia. A palavra de Deus tem a sua centralidade, porque é através dela que eu consigo acreditar na Eucaristia. São duas mesas fundamentais. Dizem outros textos sobre a palavra de Deus, o cristão na missa, enquanto a leitura está sendo proclamada, se ele desatenta, conversa e não presta atenção, é o mesmo que você pegar a hóstia consagrada, um pedaço dela e jogar no chão. A igreja tem dá muita importância a esta mesa e à mesa da Eucaristia.
Assim como nós, em cada hóstia, a gente se preocupa se tem algum fragmento da Eucaristia, o mesmo se dá quando eu participo da missa. Se eu não presto atenção, fico conversando, olhando para lá e para cá, desatento, eu então é o mesmo que jogar um pedaço da hóstia de Cristo no chão. Então Cristo se faz presente na proclamação da palavra. Esse é um elemento constitutivo, importantíssimo, que muitas vezes, muitas missas, o povo está meio disperso. Ou às vezes o leitor não corrobora muito, ou às vezes o som não ajuda muito. Então é importante, se puder, feche os teus olhos, tente concentrar naquela fala, porque é Deus que está falando. Então a palavra de Deus é um elemento constitutivo para a Eucaristia, para celebrar a Santa Missa. Vamos ao próximo elemento importante. O segundo elemento são as partes próprias do sacerdote. O sacerdote, aquele que preside a Eucaristia, ele compete algumas funções que é somente dele. A oração eucarística, a seguir vem as orações, isto é, orações da coleta, e sob as oferendas e oração depois da comunhão, que a gente vai ver ainda explicando. Este aqui é o missal, é o livro que tem aqui as orações e as rubricas. Rubricas são normas, orientações para que todos possam estar em unidade com os elementos. Então temos orações presidenciais. Compete ao sacerdote proferir certas admoestações. Pelas rubricas, o celebrante pode adaptar um pouco, contudo, o sacerdote de manter sempre o sentido da exortação proposta no missal. A missa não é do padre, a missa não é minha. Eu não posso fazer dela o que eu quiser. A igreja coloca orientações, normas, baseadas na tradição da própria igreja e vai perpetuando, e que nós, sacerdotes, vamos buscando viver esta unidade. Por isso, quem preside também deve moderar a proclamação da palavra de Deus e da bênção final. O sacerdote, além disso, com brevíssimas palavras, pode introduzir os fiéis na missa do dia, após a saudação inicial e antes do rito penitencial. Quando, por exemplo, começou a missa, que a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, o rito, o padre, então, ou o bispo, ele faz uma oração primeira, participação do povo, e ele pode fazer, a função do sacerdote, ele pode, inicialmente, olha gente, hoje a missa, estamos aqui reunidos, a liturgia nos convida a fazer isto, em breves palavras, ele pode fazer uma introdução. Ele pode também fazer essa introdução antes da liturgia da palavra. Gente, já que pedimos perdão, vamos atentamente hoje, vamos ouvir a palavra que ela nos diz isto, isto e isto. O padre pode também, antes da oração eucarística, ele pode falar alguma coisa, instruir, olha, preste atenção um pouco nisso na oração que vou rezar hoje. Mas nunca ele pode falar no meio da oração eucarística. Por isso, a parte do presidente exige que elas sejam proferidas em voz alta e distinta. Compete ao padre. E não haja orações, presta atenção, não haja orações nem cantos, e calem-se o órgão e qualquer outro instrumento, enquanto o sacerdote está proferindo estas partes. É muito comum em alguns lugares, na oração eucarística, está lá um órgãozinho de fundo, pede-se que não tenha. Uma coisa é a introdução para um perdão, ok? Mas no momento da oração eucarística de modo especial, que não tenha nenhum órgão, calem-se os órgãos. Então, a função do sacerdote assume grande importância também os diálogos entre o sacerdote e os fiéis.
O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. As orações, santificai, Senhor, enviar o teu Espírito. A participação dos fiéis também é fundamental. E assim, outras partes muito úteis para manifestar fortemente a participação dos fiéis, nós temos ato penitencial, profissão de fé, oração universal e oração do Senhor. Assim, o padre que preside, ele tem a sua função, tem as suas próprias orações, o seu papel. Por isso, esse é o segundo elemento da nossa missa. Primeiro, palavra de Deus. Segundo, funções sacerdotais. Vamos agora para o terceiro elemento da Eucaristia. O terceiro elemento que compõe a missa, a estrutura da missa, primeiro, palavra de Deus. Segundo, funções do sacerdote que preside. Terceiro elemento fundamental, o canto. A equipe de canto. A equipe que está animando, cantando, trazendo o povo para poder bem participar. O apóstolo aconselha os fiéis que se reúnem em assembleia para aguardar a vinda do Senhor a cantarem juntos salmos, hinos e cantos espirituais. Está em Colossenses 3,16. Há também, Santo Agostinho diz, cantar é próprio de quem ama. E há um provérbio antigo, que alguns atribuem a Santo Agostinho, não sabemos a dizer ao certo, quem canta bem, reza duas vezes. Quem canta bem, reza duas vezes. Às vezes algum canto, misericórdia, não ajuda ninguém a rezar, tá bom? Por isso, é de grande valor o uso do canto. Lógico, se o padre está celebrando sozinho a Eucaristia, sem povo, não vai ter o canto. Muito, né? Vai estar cantando sozinho. Mas uma boa celebração eucarística é o todo. E o elemento canto é fundamental. É de grande valor o uso do canto na celebração da missa, tendo em vista a índole dos povos e as possibilidades de cada assembleia litúrgica. Deve-se zelar para que não falte o canto dos ministros e o povo nas celebrações de domingos e festas de preceito. É ruim uma missa sem canto, é uma missa sem vocês participando. É triste quando o povo não interage. Deve-se dar preferência às festas mais importantes. Sim, durante a semana, podemos algumas partes tirar, para dar uma ênfase à missa dominical e festiva. Qual é o canto que a igreja recomenda? O canto gregoriano ocupa o primeiro lugar. Outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos, contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica e favoreçam a participação de todos os fiéis. O canto oficial da igreja é o gregoriano. Ouve aí. Descendar na igreja, iria cantando. É bonito, é bonito, é bonito. Agora, não só a igreja não exclui a polifonia, ou seja, outros instrumentos, desde que estejam em harmonia e harmonizem também com a ação litúrgica, não é qualquer canto, e a participação, e favoreça a participação dos fiéis. Se aquele canto ajuda as pessoas a bem rezarem, está unida ao espírito da ação litúrgica, ok. Diz aqui no texto ainda, como tem favorecido cada vez mais celebrações internacionais do mundo inteiro, com o Papa, ou quando se viaja, a igreja convém que todos
aprendam a cantar juntos em latim, ao menos algumas partes do ordinário, da missa, que são o símbolo da fé, o creio e o Pai Nosso, a oração do Senhor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. E assim, o canto é uma parte importantíssima. Vamos então para o quarto elemento da Santa Missa. O quarto elemento faz parte da estrutura da Santa Missa. Já vimos lá, primeiro, a palavra de Deus. O segundo, as funções do sacerdote. Terceiro, o canto. Agora, o quarto elemento são os gestos. Os gestos do sacerdote, os gestos da assembleia. Diz aqui a posição comum do corpo que todos os participantes devem observar é sinal de unidade dos membros da comunidade cristã. É um sinal de unidade. Então, seja, quando eu tenho que ficar de pé, quando eu tenho que sentar, quando eu devo me ajoelhar, esses gestos fazem que a celebração seja participativa e gerem um sinal de unidade. Talvez quem participe diariamente da Eucaristia já está habituado. Estamos ainda nas partes introdutórias do nosso curso. Quando que os fiéis permanecem de pé? No canto de entrada, o padre está entrando, até os ritos iniciais, até a oração da coleta. Então, seja, o padre entra, perdão, o glória, se tiver, o oremos, que é a oração da coleta, que a gente verá na próxima aula. Então, ali fico de pé. Depois, outro momento que eu fico em pé, quando proclamo o Evangelho, aleluia, ao canto do aleluia antes do Evangelho. Então, começou o canto do aleluia, já fique de pé. Tá? Durante a proclamação do Evangelho, aí o Evangelho proclamado, fica em pé. Da profissão de fé e a oração universal. E do convite, quando o padre orai, irmãos e irmãs, quando o padre faz o convite, orai, irmãos e irmãos, eu me levanto. E antes da oração sobre as oferendas até o final da missa. Até o final, exceto com algumas partes que vai vir à frente. Então, exceto algumas partes. Dessa, ficamos de pé. Quando nós sentamos? Vamos lá. O leigo senta. Em que momento? Durante as leituras da Palavra de Deus, antes do Evangelho. Durante o salmo responsorial, durante a homilia e durante a preparação das oferendas. E, se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado da comunhão. Então, comungou, pode-se ali, sentado, alguns ajoelham, nada contra, pode-se ficar sentado em silêncio. E aí nós temos a parte de ajoelhar. Quando a igreja orienta para que nós possamos ajoelhar? Lembrando, estamos falando dos gestos que são importantes, são elementos importantes para a celebração da Eucaristia. Ajoelha-se durante a consagração, a não ser por motivo de saúde ou falta de espaço ou grande número de presentes, ou outras causas razoáveis não o permitam. Quem não pode ajoelhar na hora da consagração,
A igreja pede o quê? Que faça, se eu não posso me ajoelhar, o padre está consagrando, quando o padre levanta o corpo de Cristo, eu faço uma reverência profunda. Certo? Esse é um gesto meu de me dobrar. Eu estou reconhecendo o Cristo presente. Então, um gesto de se dobrar. Compete aos bispos adaptar algumas normas. E diz aqui ainda: onde for costume o povo permanecer de joelhos, do fim do santo até a oração, até o final do Cordeiro de Deus, pode se permitir. Tem alguns lugares que é... Aí, gente, presta atenção. Uma coisa é o meu gosto pessoal, outra coisa é o comunitário, a cultura. Para que a unidade permaneça, é ideal que a comunidade esteja atenta aos gestos comunitários. Diz a igreja, se em alguns lugares há uma cultura que depois do santo fique ajoelhado até a hora do cordeiro, pode ficar. Mas se não é uma cultura nossa, fica um pouco distoante, alguns ajoelhados, outros de pé. Então, para favorecer a unidade, eu vou respeitar então aquilo que é comunitário. Mas a igreja diz, onde for costume o povo permanecer de joelhos, do fim da aclamação do santo até o final da oração eucarística e antes da comunhão, então pode ser favorecido. Obedeçam os fiéis aos avisos dados pelo diácono. Ajoelhemo-nos, levantemo-nos. O diácono ou outra pessoa, ou o próprio sacerdote, ele vai dando instruções. E o povo, então, deve obedecer. As ações e profissões realizadas pelo sacerdote como diácono são importantes também. O padre também tem as suas funções, os seus gestos que ele faz. Isto é um elemento constitutivo, faz parte da estrutura da Santa Missa. E vamos para o quinto e último elemento. O quinto elemento que faz parte da estrutura de uma Santa Missa. Recapitulando, palavra de Deus, funções do sacerdote, o canto, os gestos e talvez o que é mais difícil executar, o silêncio. Muitas de nossas missas são barulhentas. A gente vai ver na próxima aula os momentos do silêncio importante que, confesso, também não consegui colocar em prática na presidência da Eucaristia junto ao povo. Diz aqui, deve-se observar o silêncio sagrado. Assim, no ato penitencial, após o convite, quando o padre, peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados, momento de silêncio. Onde antes de eu começar a cantar o Kyrie eleison, ou perdão de Deus, eu pessoalmente peço perdão a Deus. Esse silêncio nem sempre é respeitado. Após uma leitura ou homilia, isso aqui é difícil, que a gente vai ver também na próxima aula. A igreja recomenda, após cada leitura, um breve momento de silêncio. Após a homilia, é um silêncio. Nós somos rápidos, né? Leitura, salmo, leitura, aclamação, homilia, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja, ela nos pede um silêncio. Como eu disse, é difícil. Parece que quando não faz um silêncio, a pessoa levanta o pescoço. O que aconteceu? Aconteceu? Quem errou? Falta quem? Não é assim? E a gente tem dificuldade de meditar. Diz ainda, após a comunhão, enfim, louvem e rezem a Deus no íntimo do seu coração. Uma oração, uma celebração da missa, sem o silêncio, é como se faltasse um elemento fundamental. Pesado isso, né?
Convém que já antes da própria celebração, se conserve o silêncio da igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizar os sagrados mistérios. Como é que você chega na missa? Chega na igreja? Como é que é a sacristia da sua igreja? Os ministros, leitores? Como é que é o canto antes da missa? Se não houver silêncio, não cai no coração. Não é como se estivesse fazendo coisa errada. Entenda, o silêncio é para que eu possa me preparar e falar com Deus. Se eu já chego, sabe, barulhento, e nossa sociedade hoje ela é barulhenta, nós somos barulhentos. E aí com isso fica difícil eu já começar a missa com perdão, porque é gostoso demais chegar num ambiente da igreja, como essa, por exemplo, tá um cantinho gregoriano de fundo. Nossa, é lindo demais. Me ajuda a rezar. Baixinho, suave. É triste quando às vezes estou chegando na igreja, na missa, a equipe de canto está ensaiando as músicas da missa que vai ser celebrada daqui a 10 minutos. É ruim demais. Em alguns lugares, consegue-se fazer, que o povo está chegando, algum canto que ajude. Mas esse canto tem que também dar opção para a pessoa rezar o seu silêncio. Silêncio não é um buraco na Eucaristia, na celebração. Não é um erro, pelo contrário. Nós temos que trabalhar ainda mais o silêncio. Tá bom? A começar por mim. Na próxima aula, vamos entrar propriamente nas partes da missa. Parte por parte. Não perca, te espero.